Bom, o Alex Sampaio está no posto onde aconteceu o crime e vai trazer mais informações para a gente. Acredito que a polícia já fez alguma apuração aí, né, em busca de alguma informação. Até então, o que nós sabemos é que ele saiu da academia, encontrou já o carro com o pneu rasgado. Eu acredito que já foi uma estratégia dos criminosos. A polícia já tem alguma pista? Bom dia. Oi, Fabiola, bom dia, bom dia. A polícia saiu daqui agora há pouco, junto com a perícia. Eles ainda estão investigando, vão levantar informações, mas é bem isso que a gente acabou de ver na reportagem, o que você disse. O carro está aqui, está parado, perto do calibrador, pneu murcho, olha. A gente, olhando assim, não conseguiu visualizar nenhum corte, nada, mas possivelmente tenha sido mesmo tudo já plantado para deixar a vítima aqui mais vulnerável. Ele chegou, desceu do carro, teve a ajuda de um funcionário do posto. Quando identificou que o pneu não tinha jeito, veio aqui para trás, né, para buscar o macaco, talvez tentar tocar o pneu. Foi quando ele recebeu o primeiro tiro. Foi um tiro nas costas, depois 2 tiros no peito. Tem sangue aqui ainda, não há necessidade da gente mostrar, mas tem sangue aqui ainda. O corpo foi levado, no primeiro momento ele tentou ser socorrido, foi levado para o hospital, morreu. Infelizmente, eu conversei agora há pouco com o familiar dele, o irmão dele, que estava aqui. Obviamente não quis dar entrevista, está muito abalado, como é óbvio, a família também. Inclusive os pais do Alexandre ainda não sabem, eles são idosos, a mãe tem 73 anos, o pai é 80 anos, eles vão contar pessoalmente, mas o Alexandre deixa aí família, 3 filhos, uma menina nova de 2 anos só. A polícia continua trabalhando. Um funcionário do posto me disse aqui agora há pouco que o que aconteceu na semana passada, inclusive, teve um poste que caiu, um fio arrebentou e parece que as câmeras de segurança do posto não estão funcionando desde a semana passada. Então vamos ver como é que vai ser o trabalho da polícia. Nesse momento a gente deseja pelo menos que a família de alguma forma amenize a dor e o sofrimento. E a nossa produção conversou, inclusive de madrugada, aí, com o pai do MC Gui, porque o Alexandre era empresário. E ele tem carros, ele loca carros para artistas, ele tem uma casa de shows. O pai do MC Gui confirmou, então, que o Alexandre prestava esse serviço. Eles não têm nenhuma relação próxima. É claro que o pai do Gui está bem chateado também. Era mais uma relação comercial. Mas é mais um mistério aí que a polícia vai resolver. Como a gente disse na reportagem também, Fabiola, vale destacar aí que o Alexandre Dias Gomes, de 35 anos, empresário, já tinha passagem pela polícia, no caso por roubo, Fabiola. Tá certo. Alex, eu queria que você continuasse com a gente, mas antes eu quero conversar com o Lombardi para comentar essa situação, até porque esse empresário, ele prestava serviço também para o MC Gui e para outros funkeiros, tinha antecedentes criminais e tudo, ao que tudo indica, né, os criminosos não chegaram a levar nada, então a intenção realmente era matar, executar o empresário, né, Lombardi? Bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia a todos. Pois é, a linha de investigação, ela tem algumas frentes, uma delas é exatamente essa, a vingança, a execução. Agora, a polícia vai investigar o quê? Os negócios dele, as coisas que ele estava fazendo, as relações de amizade dele. Tanto é que a polícia deve quebrar o sigilo telefônico para saber com quem ele falou nos últimos dias, nas últimas horas, para saber se tem relação com o trabalho dele, para saber se tem relação com a parte, pode ser um crime, tudo passional. Tudo está sendo investigado. Agora, que isso aconteceu, que o pneu foi murchado para que ele parasse um tempo, porque se fosse uma tentativa de assalto, o que acontece? Simplesmente o ladrão chegaria, pegaria as coisas todas e levaria. Não, ele se aproximou, esperou que ele abrisse o carro, esperou que ele tentasse pegar o macaco hidráulico para poder levantar, para poder trocar o pneu, e aí sim o executou. Então, a frente de investigação, ela tem vários caminhos. Um deles são os negócios, o outro é a parte pessoal e o outro é essa história do relacionamento dele, inclusive, com o mundo do funk, que é um mundo que vira e mexe, as coisas acontecem, muita gente morre e a polícia não tem nenhuma explicação ainda, viu, Fabiola? Tá certo. Vamos voltar com o Alex, que continua lá no local onde ocorreu o fato. Alex, queria que você mostrasse novamente, no caso, o pneu, o carro, a situação, o local do crime, mas eu vou te fazer uma pergunta, eu nem sei se você tem condições de responder, mas a questão é, não tem imagem das câmeras de segurança, mas alguém do posto, né, de combustíveis viu a ação dos criminosos? Teve testemunha? A polícia disse alguma coisa sobre isso? Olha, a polícia não confirmou a testemunha, mas conversando com um funcionário que não quer se identificar, Fabiola, que foi o funcionário que ajudou ele aqui, ó, quando ele chegou no primeiro momento, a vítima, para tentar calibrar o pneu, e identificou que o pneu estava furado, o funcionário saiu, recuou, né, foi voltar ali para atendimento na bomba, e ele disse que quando olhou para trás, ele foi na hora do tiro. Era um rapaz sem capuz, o rapaz estava de cara limpa, veio mesmo a pé e desceu correndo nessa direção. Era um homem só.
Ele não entende muito de armas, mas acredita que seja um 38, né? Aqui a gente não encontrou cápsula nem nada. O carro continua aqui, eu dei uma olhada aqui, a gente não pode mexer muito, né? Porque é um objeto de crime, mas estão as mochilas ali ainda que provavelmente ele usou na academia, as roupas de academia, tem água no carro. É um carro de luxo, né? Era um empresário, não é um carro blindado, mas ele ficou numa situação realmente muito vulnerável. Você imagina, 10h30 da noite, já bem escuro, parado aqui com um carro desse, né? E bem de costas, na hora que ele foi realmente procurar pegar o macaco. Até tem um funcionário ali agora dando uma limpada em volta da sujeira, ele já vai tirar o sangue já daqui a pouco. É aquele tipo de notícia triste, né, Fabiola? Não tem jeito, a gente agora tem que investigar. Esses antecedentes dele são relacionados a que crime? Na verdade, é um antecedente de roubo, né? A polícia não deu mais detalhes. Inclusive, a nossa produção está apurando já, o caso está aqui na delegacia da região, mas parece que ele já tinha uma passagem por roubo. O irmão conversou comigo, né? O irmão disse que se tratava de um homem muito bacana, um cara muito generoso com os amigos, generoso com a família. Aparentemente, a gente até percebe pelo carro que talvez ele fosse a pessoa mais bem-sucedida daquela família, né? Então ele tem pais muito idosos, ajudava os pais, deixa aí 3 filhos, um é adolescente, um pré-adolescente, uma criancinha aí de 2 anos, a esposa muito abalada, o irmão pouco conseguia falar, né? A gente nessa hora também tenta, não dá para entrar muito porque tem que respeitar a dor, mas vamos esperar, Fabiola, o que a polícia tem a dizer. Ok, obrigada aí, Alex, pelas informações. Então... Tem uma outra história de um empresário que fazia serviço de transporte do cantor MC Gui. Esse senhor foi executado esta noite na zona leste de São Paulo. O Alex Sampaio está em cima do lance e tem informações. Na verdade, no primeiro momento chegou que ele era empresário de funk, mas não. Ele trabalha com o transporte de funkeiros, não é isso? Exatamente, William. Bom dia. Ele trabalha com transporte, também tem uma casa de shows de funk aqui na região. Inclusive o carro da vítima está aqui, William. Nesse momento tem parentes, amigos, vão remover o veículo. A polícia saiu daqui agora há pouco. Daqui a pouquinho eu volto, vou te contar todos os detalhes desse crime que aconteceu ontem por volta das 10h30 da noite. Mas só me diz uma coisa, foi nesse ponto aí e o carro ficou desse jeito? Isso é o quê? Um posto de gasolina? Isso aqui é um posto de gasolina, William, que fica na Avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Esse aqui é o carro da vítima, foi exatamente aqui que tudo aconteceu. A gente chegou mais cedo, ainda tinha sangue ali, os funcionários limparam agora, né? Mas o carro já, os parentes estão muito tristes, obviamente, alguns amigos estão tentando levar o carro, que o carro já foi liberado para a família. Tem aqui agora, até o pessoal está chorando aqui, é uma situação triste. O rapaz tinha 35 anos, William. Novo, deixou família, deixou 3 filhos, novo, jovem. Eu conversei com o irmão aqui e daqui a pouquinho eu vou te contar melhor essa história. A história é que a polícia está em cima. Até para saber, enfim, qual é a principal linha de investigação, já posiciona também o Renato Lombardi, que já tem mais detalhes desse caso, e eu volto com vocês já. O Alex Sampaio está lá no local. Durante a madrugada, várias pessoas foram até aí, o Alex, parentes, né? O carro já foi retirado ou continua no local? William, o carro foi retirado agora há pouco, cerca de 15 minutos. Parentes, amigos vieram aqui, trocaram o pneu, que em tese aí foi o que deu origem a todo o crime, né? Trocaram o pneu, levaram o carro, o corpo caiu bem aqui, William, ó. Nesse ponto aqui, está até molhado porque os funcionários do posto lavaram agora há pouco, assim que a polícia liberou a área. Eu conversei com o irmão da vítima, que é claro, estava muito abalado, mas ele fez questão de dizer que o irmão era um homem muito generoso, muito querido pelos amigos. Os pais dele, inclusive, que já são idosos, o pai tem 80 anos, a mãe 75, ainda não foram informados da morte. O irmão disse que não sabia como dar essa notícia ainda. Mas o Alexandre Dias, de 35 anos, ele deixa 3 filhos, uma criança de 2 anos, para a gente ter uma ideia da dor dessa família. Uma pessoa também que conversou comigo foi funcionário do posto. Oi, William, pode falar. Então, você é um repórter que eu gosto muito, eu até conversei com você isso ontem. Você é um cara dedicado na tua profissão e eu sei que você é muito atento aos pequenos detalhes. O Renato falou sobre essa história do pneu, né, que tem a possibilidade de passar um estilete, furar um pneu. Pelo que você viu, né, aí de perto, nós temos as imagens do carro parado. Você acha que realmente, porque você viu as pessoas trocando o pneu, esse pneu, ele furou porque entrou um prego, foi uma coisa casual, enfim, um acidente que aconteceu, ou você acha que isso foi proposital? Pela imagem do pneu, pelo que você viu aí no local?
Olha, William, primeiro eu já te agradeço aí o elogio, mas pelo que a gente olhou, a gente até comentou aqui entre a equipe, os meninos olharam também, o pneu parecia sim ter sido danificado, ter rasgado. A gente não conseguiu ver nenhum furo de faca, mas pelo tamanho do buraco que tinha ali em volta, chamou muito a atenção. E o que mais impressiona é a proximidade da academia, né? É muito perto, parece tudo muito premeditado. E o funcionário do posto que estava aqui na hora, ele disse que o que chamou a atenção foi a ousadia desse bandido. Porque o que acontece? O cara chegou por trás, a pé, deu 3 disparos e saiu a pé correndo. Parece que tudo já estava meio que programado, né? A única pessoa que não sabia da história era a vítima, agora, que chegou, ficou aqui assustada. Alex, o Renato Lombardi está me chamando. Um morador de rua encontrou mais de 50 balas de fuzil no meio do lixo em São Paulo. Alex Sampaio, bom dia. De quem era esse material? Alguém já sabe? Bom dia, Carla. História inusitada. A polícia ainda não sabe de quem é esse material. Desconfia que seja de alguém que se assustou ao ver um policial, uma blitz ali, e jogou na primeira esquina que viu. Uma esquina movimentada de São Paulo. 53 munições de fuzil com capacidade para perfurar carro blindado. Estavam dentro de uma sacola plásticas e envolvidas aí num saco de pão, Carla. Complicado, né? Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Alex. Muito complicado.